Então seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision. Como sabe, todos os meses, eu e o José Pedro Farinha, CEO da Vision, estamos aqui para abordar assuntos relevantes de informação financeira e fiscal. E também, como sabe, precisamente por causa da sua reação, nós criamos um webinar que é, no fundo, a tradução prática daquilo que nós tratamos em cada programa. Ora, a esta hora, você deve estar a perguntar, então, mas o que é que estes senhores têm para nós este mês? É muito simples. Dívidas de clientes e imparidades. Ou, se quiser, como é que vamos tratar isto? Imparidades em ativos financeiros, evidência de imparidades e depois a respectiva legislação que dá cobertura a isto. Tanto o código de IRC como o código do IVA. José Pedro, porquê é que escolheste dívidas de clientes para esta edição? Bom dia a todos. Eu escolhi este tema porque estivemos a falar de gestão de tesouraria e da dificuldade que é a gestão de tesouraria em Portugal. Portanto, dívidas impactam na gestão de tesouraria. Exatamente. Inclusive, a nossa ferramenta, e passa a publicidade do Vision Cash, que não só permite fazer a gestão de tesouraria, também permite ter um CRM de cobrança e gerir melhor aquela desculpa do cliente. Eu hoje estou numa reunião no Porto, mas amanhã trato disso. E quando ligarmos daqui a 2 dias, ele está outra vez numa reunião no Porto. Pelo facto de termos um CRM, conseguimos ter lá o histórico da conversa e tratar as cobranças. E depois, por outro lado, também é uma altura fértil para tratarmos este tema, porque é a altura que as empresas estão a preparar a 2022, portanto, com a entrega do IRC, e onde, Está quase. que está quase, e onde muitas vezes percebem que que estão a pagar IRC sobre um valor que não foi recebido, que até podiam reconhecer a imparidade, portanto, a imparidade, para quem não sabe o que é o ajustamento pela probabilidade de não recebermos o valor. Portanto, no fundo, nós temos um ativo que é a cobrança do cliente, o débito do cliente a nós, e temos uma imparidade quando desconfiamos que ele não nos vai pagar. E, infelizmente, isso acontece muito, e em Portugal acontece muito isso, e inclusive temos várias evidências para perceber quando é que um cliente está em paridade. Sim. José Pedro, só uma pergunta. Há algum prazo para a gente dizer assim, bem, isto é expectável do ponto de vista de cobrança, eu aqui já não vou cobrar? Ou seja, quando é que aquilo que é uma suspeita passa a uma imparidade efetiva? Temos aqui 2 momentos e as pessoas confundem muito isso, que é a imparidade para efeitos fiscais e a imparidade propriamente para a empresa. dita. E antes de abordarmos o assunto fiscal, que obviamente é importante, até porque é impactante diretamente no imposto pago, ou no menos imposto que se pode pagar, a imparidade para efeitos económicos é quando eu desconfio mesmo que o cliente não me vai pagar. Basta isso. E eu devo reconhecer nesse momento uma imparidade. Porque senão estou a enganar-me a mim e estou a enganar os stakeholders da minha empresa, porque estou a dizer que tenho ali um ativo que na verdade pode não ser um ativo. Que tive um resultado que na verdade pode não ser resultado. E para isso existem várias evidências que nos permitem perceber quando é que um cliente está em paridade. Com a tua experiência, sim, que já é longa na área empresarial, quais são os primeiros indícios de que o cliente não vai pagar e, portanto, nós temos que começar a pensar em criar uma imparidade? Quando ele não atende o telefone, ou quando atende sempre o telefone a dizer que paga amanhã, é um bom indício. Quando há uma quebra contratual, portanto, havia um acordo de pagamento e ele não cumpriu, quando há uma evidência significativa de dificuldades financeiras do cliente, e isso percebe-se na relação entre as entidades. E quando começamos a ouvir outros fornecedores, outros parceiros desta empresa... Olha, o tipo não me paga. Exatamente. Okay. Que até devia ser mais público, não é? Portanto, os bancos fazem isso bem. Quando alguém não paga ao banco, todos os bancos ficam a saber. Portanto, e é uma pena que no mundo dos negócios também não seja assim. Portanto, se eu não pago a um fornecedor... Por acaso, isso é uma boa sugestão. É uma espécie de rating da própria empresa. Sim, sim. Nós temos aqui uma entidade que faz ao contrário. Faz pela Positiva, que aliás já foi nossa convidada ano passado, com o pagamento pontual, onde passa um certificado a quem paga a horas. Exatamente, mas é ao contrário. Agora falta um certificado a quem não paga a horas. Quem não paga a horas, exatamente. Ser o mau pagador, não é? É. E, portanto, quando temos essas evidências, devemos ficar alerta, não é? Sim. Como diz um amigo meu, il mionazo. Il mionazo, exatamente. Mas, nesse momento, por exemplo, o CEO deve logo ter uma conversa com quem está no departamento de contabilidade para abordar o assunto. Deve reconhecer a imparidade. Eu acho que a própria contabilidade também pode alertar o CEO. Porque o CEO normalmente é otimista e a contabilidade pode dizer, olha, esta dívida está vencida há 90 dias, sim, faz sentido continuarmos aqui com isto? Quais são as evidências de cobrança? Como é que vamos dar a volta a isto? Okay.
para que se possa reconhecer a imparidade na contabilidade. Até porque o CEO, ao ver a imparidade reconhecida na contabilidade, e isso impactar diretamente no seu balanço e na sua demonstração dos resultados, se calhar vai correr mais atrás do valor da dívida. Ele próprio vai estar mais alerta. É obrigado a pensar nisso. E, portanto, em termos contabilísticos e económicos, não é? Faz sentido reconhecer a imparidade. E depois chegarmos ao final do ano e a dívida não tiver sido paga, tem que se criar uma previsão? Já não se chama assim, portanto, agora chama-se a imparidade. A imparidade deve, para efeitos fiscais, portanto, tem prazos. Portanto, ela é reconhecida a 100% se a dívida estiver em cobrança coerciva, portanto, através de processos judiciais ou através de processos de recuperação de empresas. Ou então tem um prazo fiscal, que eu acho que todos os contabilistas sabem de cor, que ao fim de 6 meses podemos reconhecer 25% da dívida para efeitos de imparidade fiscal, ao fim de um ano 50% e assim sucessivamente até aos 2 anos. E quando tu dizes 25% de imparidade fiscal, estás a referir-te ao IRC ou também a outros impostos? Só o IRC. Depois há aqui um tema de IVA importante e já lá vamos, mas ainda no IRC eu posso reconhecer para efeitos fiscais, portanto um cliente não me paga há mais de 6 meses, eu posso reconhecer essa imparidade para efeitos fiscais em 25%. Atenção que para que este custo seja aceito como gasto fiscal, eu tenho que ter uma certificação. Não, isso é no IVA. Tem que ter reconhecido o gasto de imparidade na contabilidade. Portanto, eu não posso reconhecer só para efeitos fiscais, eu tenho que afetar as minhas contas e tenho que ter evidências de cobrança. E isso muitas vezes não há, porque muitas vezes as evidências de cobrança são pelo telefone. E o que é que quer dizer que a evidência de cobrança aqui? É mails, cartas? Mails, cartas registadas. Não, que é para o fisco ter a certeza que a empresa efetivamente tentou cobrar a dívida. E que não há ali um conluio entre o fornecedor e o cliente. Que vai afetar as contas. Vai afetar as contas. E, portanto, é fundamental este registro de cobrança e o fisco é chato com isto. Portanto, eu já tenho visto algumas empresas terem problemas com isso, porque são até que tentaram cobrar, mas depois. pelo telefone ou por SMS, e não chega. Portanto, é preciso e-mail, carta. E se o fisco lá for, são obrigados a fazer uma correção às contas? Claro. Há multa para isso? Não, a multa é a multa normal da correção do IRC e paga o imposto que não pagou, mais pergunta de leigo. Porquê é que o fisco só deixa reconhecer 25% ao fim dos 6 meses? Porque há uma poupança fiscal, não é? Portanto, é uma coisa que não se percebe, até porque mandam as boas práticas contabilísticas que se reconheça 100%. Claro. O cliente ou é bom pagador ou é mau pagador. Ora bem, portanto, quer dizer, qual é a necessidade de estar a protelar isto no tempo? É uma estupidez, mais valia reconhecer tudo e acabou. E ainda provoca um erro contabilístico, que muitas empresas só reconhecem na contabilidade também os 25%. E não existe 25% de mau pagador. Ele ou é mau pagador ou é bom pagador. É isso mesmo. Ou paga ou não paga. Ou paga ou não paga. Há aqui um quarto ou um meio. Exatamente. As empresas também normalmente apercebem-se nessa altura, portanto, que vão pagar IRC sobre um lucro que na verdade não tiveram, mas também se apercebem que pagaram IVA de um valor que não receberam. Exatamente. E aqui era a segunda parte. Certo. E então existe um mecanismo que nos permite recuperar o IVA. E basicamente nós podemos recuperar o IVA das empresas que entraram em processo de falência, de insolvência, ou ao final de um ano, dos dois o mais curto. Ao final de um ano da dívida, podemos pedir o reembolso do IVA. É mais provável que seja ao final de um ano, porque o outro processo de falência demora mais tempo. Ora bem, e o que é que acontece? Nós, ao final de um ano da dívida vencida, podemos pedir o reembolso do IVA, mas temos 6 meses para o fazer. Ok. Isso é um prazo que não pode ser ultrapassado. E o que é que acontece? Muitas vezes é ultrapassado, até porque a pessoa... Antigamente não era assim, portanto, antigamente era pelo processo de insolvência, portanto, a pessoa ainda fica à espera do processo de insolvência e depois passaram os 18 meses da dívida e não recupera o IVA. Portanto, há aqui uma rasteira, não sei se intencional se não, até porque este mecanismo foi criado para ajudar as empresas, para que se possa recuperar o IVA mais cedo, no entanto, tem esta rasteira. Ou seja, é uma questão de informação. As empresas têm que estar informadas e o contabilista também. Já agora deixa-me fazer uma pergunta. Vocês trabalham nesta área, vocês avisam os clientes, não? Sim, avisamos os clientes, até porque este pedido de reembolso implica uma certificação extra. Portanto, há aqui um custo adicional. Aquilo que eu perguntei há bocado para a imparidade é aqui no IVA. É aqui. No IRC, aliás. É aqui. Até 10.000 euros pode ser um contabilista independente a fazer esta certificação. Independente quer dizer que seja de fora da empresa, ou que não trabalhe com a empresa. Não sei o que é que quer dizer, não está em lado nenhum. A sério? Portanto, assumimos que contabilista independente seja aquele que não assina as contas. Ok. Mas não sei se está certo. Pois. Não sei o que é que estava no espírito da Será lei. que convinha, a malta do fisco que está a ver isto, convinha clarificar a regra, não é?
Até porque contabilistas independentes somos todos, senão não éramos contabilistas. Pronto, mas até 10 mil euros por um contabilista independente, acima dos 10 mil euros por um revisor oficial de contas. Ou seja, o custo aumenta, se for um revisor oficial de contas. Aumenta também, não porque o revisor seja mais caro que o contabilista, ou pelo menos não devia ser. Porque o processo, mas normalmente é. Certo, mas aumenta porque o processo é maior. Portanto, se o valor do IVA é maior que 10 mil euros, há mais faturas para validar, há mais tentativas de cobrança para validar. Portanto, o processo tem aqui algum formalismo, o processo de pedido de reembolso. Tem que se juntar alguns documentos de suporte, tem que se identificar quem é o adquirente do produto ou do serviço, o valor da fatura, portanto, discriminado fatura a fatura, o valor do imposto liquidado e a prova da tentativa de cobrança. Lá está, não é só mails, não é telefonemas, é mails, cartas registadas e por aí. Exatamente. E, portanto, todos os empresários que tentam cobrar de uma forma amigável, porque até têm uma relação com o cliente, telefonam, ou até vão lá bater à porta, muitas vezes não têm esta tentativa de cobrança. E é fácil passar os 18 meses. Portanto, nós vendemos com 30 dias, depois o cliente não paga, mas diz que vai pagar, não sei o quê, portanto andamos ali, 18 meses passam no instante. E pode chegar ao final do prazo e não teve tentativas, não tem evidências de tentativa de cobrança formal. Portanto, isto é importante. E depois é preparar o processo com o contabilista independente ou com o revisor, portanto, dependendo do valor, e entregar o processo e recebe o IVA. E porquê que o Estado faz isto? Porque o Estado a seguir vai cobrar o IVA a esse devedor. Portanto, nós regularizamos o IVA e o outro passa a dever o IVA ao Estado. E é uma boa forma de se recuperar alguma coisa. Ó José Pedro, não há limite de recuperação do valor do IVA? Não há limite. Aqui não há 25%, por exemplo. Nem há um limite total. Ou seja, se acima disto não se pode recuperar. Não, mas há aqui outra malandrice do Estado. Então. Que o Estado tem 4 meses para se pronunciar, depois do pedido de reembolso, e até 750 mil euros, se o Estado não se pronunciar, quer dizer que está aceito. Okay. Acima de 750 mil euros, se o Estado não se pronunciar, quer dizer que não está. Pois, portanto, no primeiro caso é uma aprovação tácita. Sim. E no segundo caso não. Então o que é que a empresa deve fazer nesse caso? Tem que reclamar. E fica ali uns tempos à espera que o fisco responda. Mas lá está, o que é importante é não deixar arrastar isto. Pois. Não é? Portanto, para acumular 750 mil euros para a maioria das empresas é muito dinheiro. Não é? Portanto, mas como tu dizes, é uma rasteira e convém que as empresas estejam atentas a isso. Ou seja, não vale a pena dizer assim, isto é superior a 750 mil euros, eles não disseram nada, está aceito, não está aceito. sim, mas eu diria que quem tem mais de 750 mil euros está atento ao problema. Está ali em cima do problema. Exato. Portanto, para os outros é que é importante, sobretudo as pequenas e médias empresas, onde a relação com o cliente é muito informal, acho que é muito importante estarmos atentos a este processo do IVA. E também serve como evidência de... Não é como evidência, como pressão de cobrança. Exatamente. Porque eu vou telefonar ao meu cliente, olha, não me pagaste, eu vou pedir o IVA e o Estado vai-te pedir o valor do IVA. Não queres fazer um acordo de pagamento? Portanto, também serve para fazer essa pressão. Ainda assim, convém não deixar passar o prazo. Porque ele, sim, vamos fazer o acordo e quando damos por isso... Já lá levaram 6 meses e acabou. Exatamente. Já não é possível recuperar. Exatamente. Muito bem. José Pedro, portanto, sumarizando isto, temos dois momentos, a questão da imparidade e depois a questão do fisco, ou seja, da recuperação do impacto no IRC num caso e depois, no outro caso, da recuperação do IVA. Nós temos 4 momentos. Portanto, temos o momento de uma boa gestão de cobrança, que infelizmente as empresas não fazem. Eu estava só a falar da parte incidental. E infelizmente em Portugal há o conceito de quanto mais tarde se pagar melhor. Portanto, eu no outro dia fui a um restaurante e ouvi uma conversa entre duas pessoas que não conheço, em que um se gabava ao outro, eu aos fornecedores pago o mais tarde possível. Só depois de me chatearem muito. Portanto, eu até tive para lá e cumprimentá-lo. Exatamente. Acho que é o primeiro passo. Esse é o primeiro momento. O primeiro momento é a contabilização e evidência na contabilidade da imparidade, portanto, para efeitos só de demonstrações financeiras e não criar falsas expectativas nos outros e em nós próprios. Sim. As empresas hoje estão cheias de ativos que não são ativos. Terceiro momento, o IRC, portanto, reconhecer para efeitos fiscais e pagar menos IRC, de reconhecer estas imparidades. E o último momento, o IVA. E o último momento, o IVA, porque é um valor que já foi pago e que, na verdade, não foi recebido. Muito bem, encontramos aqui daqui a uma semana. Quem são os nossos convidados para virem cá? Ainda não está. Eles ainda não sabem, mas vão ser convidados interessantes. Muito bem, então é melhor não dizer já. Bom, chegámos ao final do Corporate Vision desta semana sobre dívidas e imparidades. Atenção a este ponto, impacto nas contas tem a ver com o IRC e recuperação do IVA. Na próxima semana teremos aqui, estarei eu aqui, José Pedro, e 2 convidados da área prática para vermos na prática como é que as coisas funcionam
No fundo é isso que a gente pretende, facilitar a vida para quem está desse lado. Fique bem e tenha uma grande semana, boas contas. Na próxima semana cá estaremos para o webinar.